Olá a todos, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas à última noite em que nós estamos aqui realizando Pessoas 4.0, evento organizado pela Treinar Mais e pelo Valor Desenvolvimento Humano. Eu sou Letícia Araújo e hoje eu vou mediar o painel que já está prestes a começar sobre tecnologia e inovação em gestão de pessoas. Então, como vocês já sabem, né, eu quero que vocês escrevam aí para a gente saber da onde que vocês são, aonde que o Pessoas 4.0 está chegando, né? Escreve aí no chat quem já está acompanhando a gente, a cidade, o estado, o país, tá bom? Bom, e aquele lembrete, né, sobre a dinâmica do evento. Nós vamos começar com os painelistas, cada um vai fazer sua explanação sobre a sua visão, seu olhar sobre a temática da noite, né? E depois a gente vai ter um momento para dúvidas, perguntas, comentários, né, nos 30 minutinhos finais, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E antes de começar, para cumprir as formalidades, né, eu quero falar um pouquinho sobre mim, né, eu sou fundadora e CEO da Treinar Mais, nós atuamos com educação corporativa e tecnologia, oferecendo ao mercado empresarial plataforma, que nós chamamos de gerenciador da aprendizagem, além de biblioteca de conteúdos e fábrica de conteúdos educacionais. Essa plataforma que eu mencionei, nós estamos lançando exatamente nessa semana, com uma novidade no mercado com foco exclusivo em alguns profissionais, como consultores e facilitadores de treinamentos que precisam escalar aí os seus serviços para faturar mais, né? E quem ficar aí até o final do nosso painel de hoje vai ter uma surpresa bem legal em relação a isso, viu? Então, eu tenho pés bem profundos, né, em várias áreas, como gestão, marketing, educação corporativa, tecnologia e inovação. E eu acredito demais no poder da tecnologia para melhorar nossa vida, para melhorar os nossos processos, né, e para otimizar o nosso trabalho. Bom, sem mais delongas, eu quero chamar os meus convidados dessa noite, o Wilson Caldeira, deixa eu chamá-los aqui para a sala, o Wilson Caldeira, o Wilson Teixeira e a Ana Nisa de Souza. Sejam bem-vindos. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu vou apresentá-los, né, rapidamente, antes de eu passar a palavra aí para o nosso primeiro painelista, né. O Wilson Caldeira, ele é mestrando em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico na Universidade do Porto, pós-graduado em Marketing pela FGV, com especialização em Inovação e Empreendedorismo pela Stanford University e em Gestão pela Fundação Dom Cabral, e graduado em Ciências da Computação pela UFRJ. Ele tem uma experiência profissional em Gestão, Marketing, Vendas, Inovação, Ensino Universitário Corporativo, Consultoria e Empreendedorismo em eHealth. Wilson, seja muito bem-vindo, né? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Boa noite, obrigado, Letícia. Eu agradeço, é um prazer, uma honra estar participando do evento, né? Então, espero que consiga contribuir com tudo que já tem sido dito e falado aqui no evento. Então, espero conseguir agregar um pouco aí do que a gente tem visto com o público do evento. Obrigado. Bom, e nós temos também aqui o Wilson Teixeira, que é mestrando em Neuromarketing pela Florida Christian University, nos Estados Unidos, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduado em Gestão Estratégica de Marketing pela PUC Minas, graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O Wilson também é professor de curso de pós-graduação em Administração da FGV e no curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas da Unicamp. Ele foi diretor de marketing da Associação Brasileira de Recursos Humanos para a região noroeste do Paraná, e hoje atuando no corpo conselheiro. É cofundador da RH Gestor, plataforma de gestão de pessoas, que automatiza os processos de RH e oferece ferramentas para que os gestores possam desenvolver competências e avaliar os colaboradores ao longo de todo o seu ciclo de vida na empresa. Seja bem-vindo! Obrigado. Estou bem empolgado aqui, acho que vai ser muito legal essa noite. Muito bom. E, por fim, nós temos também aqui com a gente, compondo o nosso painel, a Ana Nisa de Souza. Ela é bacharel em Administração pela UCP, especialista em Gestão de Pessoas pela Estácio, com MBA em Liderança Sustentável e Coaching Executivo, e educadora física com especialização em Docência do Ensino Superior.
Ela atualmente é mestranda em gestão de pessoas, atua há mais de 15 anos na gestão de pessoas com vivência em todos os subsistemas da área, possui experiência também como docente e tutora em instituições como SENAC, SEAC, CIEE, USF, dentre outros. E atualmente atua como gestora de RH na editora Vozes e como tutora na Unopar nos cursos de Marketing, RH, Processos Gerenciais, Administração, entre outros. E idealizadora do grupo e do Congresso de RH Petrópolis. A Ananisa vai trazer o olhar dela como gestora de RH em relação à inovação nesse segmento. Ananisa, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer compartilhar essa noite com todos vocês. Obrigada. Bom, então, hoje a gente fala, né, sobre tecnologia e inovação na gestão de pessoas, e a gente está nesse momento, né, nessa vivência de um mundo que a gente chama de mundo VUCA, né, complexo, com muitas variáveis de decisão, extremamente volátil, né, com uma velocidade nas mudanças gigantesca, a gente está vivendo isso, né, mudanças muito grandes, né, nos últimos tempos, ambíguo, né, com falta de clareza sobre eventos, incerto. Quarta, no painel de tecnologias educacionais nas organizações, o Beto Lucena, que veio aqui conversar com a gente também no painel, ele falou da importância do uso dos dados para uma maior assertividade na gestão de pessoas. E é exatamente isso, né? São os dados que acabam salvando aí nesse mundo VUCA, nos permitindo tomar melhores decisões e inovar nos processos, na gestão, nos produtos, nas entregas. E a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem como base, né? Como ferramenta para isso. Então, dito isso, essa pequena introdução, eu quero convidar o nosso primeiro painelista dessa noite, Wilson Caldeira, para trazer a visão dele sobre a questão da inovação na gestão de pessoas. Wilson Caldeira, a palavra é sua. Obrigado, Letícia. Eu vou compartilhar a tela aqui e você me fala, por favor, se você está vendo corretamente, ok? Você está vendo a tela corretamente, Letícia? Sim, tá certinho, Wilson. Ah, então tá bem. Bom, então vamos lá, né? A ideia aqui é a gente tentar rapidamente falar, que depois a gente discutir isso, tentar responder a 3 perguntas aqui, né? O que é inovar? Quando que eu estou utilizando uma tecnologia inovadora? E como buscar as melhores soluções para uma empresa, tá? Bom, e para isso é importante a gente entender que quando a gente está falando sobre inovação, a gente está falando de quê, né? Eu gosto muito dessa definição aqui do Theodore Levy, que ele diz que criatividade é pensar em coisas novas. E inovação é fazer coisas novas. Eu acho isso aqui bastante inspirador, só que para a gente um pouquinho mais fundo na questão, naquelas 3 questões colocadas, eu gosto muito de ir no que a Universidade de Stanford, principalmente a escola de design, coloca para definir essa questão da inovação. E ela usa 3 variáveis para isso. Uma variável, ela está ligada à questão da necessidade das pessoas. Tá? Existe algo que precisa ser resolvido, existe um problema que precisa ser resolvido, existe um desejo a ser atendido, existe algo a ser melhorado. Essa é a questão que está por detrás dessa variável. A outra variável tem a ver com a tecnologia, que é a capacidade de você entregar algo, né? Um exemplo que eu gosto sempre de dar aqui é o seguinte: o primeiro desenho de um helicóptero foi feito, né, por volta de 1500 por Leonardo da Vinci, mas não tinha tecnologia para implementar aquela ideia dele. Então, a gente não tinha ali capacidade tecnológica para fazer aquela inovação. E a outra variável, ela está relacionada à questão da viabilidade econômica. É algo que sustenta, é algo sustentável a longo prazo, porque sem viabilidade econômica as coisas não persistem, elas não duram. E se elas não duram, elas não vão ser uma inovação que vão trazer mudança na vida das pessoas. Bom, então, colocada essa questão das 3 variáveis, é importante a gente entender como que elas se relacionam.
Primeiro pensando num relacionamento dessas variáveis 2 a 2. Então, quando a gente olha a questão de capacidade e necessidade, a gente tem a questão da inspiração. E aqui o exemplo, né, a questão do Covid, né? Por que se pensou em fazer uma vacina para a Covid? Por causa da necessidade que as pessoas passaram a ter e se desenvolveu tecnologia para isso. Então, esse momento de inspiração, ele surge quando eu junto essas duas questões. A necessidade das pessoas, a doença, o Covid, e a capacidade, a tecnologia que foi feita com as vacinas. Sem esses dois elementos, a vacina de Covid não teria acontecido. Quando a gente olha uma outra combinação, a combinação entre a capacidade, tecnologia e viabilidade econômica, nós temos aqui a questão da implementação, né? Ou seja, é algo que vai existir, vai durar, ou é algo que vai ser efêmero? Continuando com o nosso exemplo aqui, que está, né, no nosso dia a dia, da questão da vacina para a Covid, não adiantava ter sido desenvolvida a vacina para a Covid se ninguém pagasse por ela. E a forma que os fabricantes resolveram de que ela fosse paga foi vender para os governos. Então, quem é que mantém esse business de vacina funcionando? São os governos. Tá? Se não houvesse nenhum governo disposto a pagar, ou se o que os fabricantes cobrassem fosse um valor que pouca gente pudesse pagar, isso não teria uma viabilidade econômica. Então, juntando a questão da tecnologia, vacina contra a Covid, com a capacidade de pagar, de manter o negócio vivo, eu tenho a questão da implementação. A outra combinação de variáveis que a gente olha aqui está exatamente relacionada à questão da necessidade das pessoas e da viabilidade econômica. Quando a gente junta essas duas variáveis, a gente tem a questão da ideação, né? A ideação, ela vem a partir do momento que a gente percebe uma necessidade e que você tem como resolvê-la economicamente. Só que, nesse momento, você ainda não usou a tecnologia. Por isso é que ela está ainda no terreno das ideias. Você ainda não está no terreno de entregar, no terreno da implementação, como a gente viu. A gente pode imaginar, pensando de novo no exemplo da Covid, que a gente teve várias ideias para resolver a Covid. Algumas funcionaram, outras não, outras podem funcionar, outras não, e uma das que funcionou, ou tem funcionado, é a questão da vacina. Bom, então, com isso, a gente olhou essas três variáveis relacionadas 2 a 2. Mas elas 2 a 2 ainda não representam completamente a questão da inovação. E quando nós juntamos essas variáveis, as três relacionadas entre si, a gente passa a ter exatamente essa interseção tripla. E essa interseção tripla, ela nos leva às respostas àquelas três perguntas. Como? O que é exatamente uma tecnologia inovadora? É uma tecnologia que ela atende à necessidade das pessoas e que ela é viável economicamente em termos do negócio se sustentar, né? E quando a gente fala de necessidade das pessoas, se a gente voltasse atrás, talvez 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, a gente simplesmente estava falando da necessidade objetiva, né? Então, por exemplo, viajar é uma necessidade, o avião ele tem uma capacidade tecnológica e a companhia aérea torna isso viável economicamente. Só que hoje, essa necessidade ela é mais ampla. Por quê? Porque o avião polui. O avião, ao longo do tempo, ele traz efeitos negativos. Ele, mesmo resolvendo o problema de viagem, ele traz efeitos negativos. Então, essa necessidade é mais ampla. Está sendo olhado muito sobre o esquema do ESG, em que não basta que eu resolva essa tríade que está aqui, mas eu tenho que ver a necessidade ampliada das pessoas. Não adianta eu resolver algo de curto e médio prazo e trazer novos problemas no longo prazo. Uma coisa que a gente tem visto muito, como a Letícia falou, eu estou concluindo meu mestrado aqui na Universidade do Porto, a preocupação da Europa com a questão ambiental ela é muito, muito forte. Você hoje consegue aqui muito financiamento para negócios inovadores, para startups, mas qualquer negócio inovador você tem que provar o seguinte: como que você resolve a questão da sustentabilidade sobre todos os aspectos, ambiental, das pessoas. Não adianta você trazer uma ideia sensacional que gere desemprego. Não adianta você trazer uma ideia sensacional que polua o planeta. Então, essa questão da necessidade, ela tem que ser vista sob uma questão mais ampla hoje. Bom,
E exatamente quais são as melhores soluções? As melhores soluções são aquelas que atendem às necessidades das pessoas sob uma forma mais ampla e que são implementadas por uma capacidade tecnológica e se sustentam numa viabilidade econômica. E, da mesma forma, né, isso até não era uma pergunta, mas ela é respondida, que o que é um negócio sustentável? O negócio sustentável é aquele que atende à necessidade das pessoas, essa necessidade mais ampla, e que ele é implementado por uma capacidade tecnológica. Com isso, essa tríade conjunta forma, né? Aí sim a gente pode falar, e essa definição é que é dada exatamente pela Universidade de Stanford, que inovação é isso. É quando você tem juntos capacidade tecnológica, eu consigo implementar aquilo que eu estou me propondo, eu estou atendendo a necessidade das pessoas com esse olhar mais amplo, e isso é viável economicamente. Bom, eu queria colocar essas questões aqui, exatamente para depois a gente continuar discutindo mais, é só para abrir as ideias. Letícia, eu vou fechar a minha tela aqui e pode, por favor, convidar o próximo painelista. Muito bom, Wilson, né? Entender, né, de fato, o conceito por trás da palavra, né? Porque muito se fala de inovar, né? Muito se fala de inovar em processos, em produtos, em serviços, mas muitas vezes essa palavra é usada de maneira errônea, né? Então, é uma série de conjuntos, é uma série de fatores que, em conjunto, eles vão aí constituir, de fato, a questão da inovação. E aí, puxando o gancho, né, vou convidar aqui agora o Wilson Teixeira para falar que ele está diretamente aí hoje atuante, né, dentro da área de tecnologia, com foco em gestão de pessoas, e vai poder colocar essa prática para a gente, né? A palavra é sua. Legal, legal. Bom, boa noite mais uma vez para todo mundo. Deixa eu também compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Só um momentinho. E aí, se vocês estão vendo na tela? Deu, né? Beleza? Estão vendo certinho? Ok. Bom, gente, boa noite, né? Como a Letícia falou, eu estou hoje liderando aí, né, junto com outros sócios, outros companheiros de caminhada aí, uma iniciativa muito interessante, que é a RH Gestor, né? Hoje nós somos uma plataforma de gestão de pessoas que pretende justamente, né, tem essa pretensão de gerar informação, gerar dados, gerar principalmente produtividade aí para o RH, para os profissionais de RH. E nesse sentido, a gente tem, né, lidado com diversos RHs, diversos tamanhos, estruturas, formatos. Eu tenho clientes com 1.000, 2.000 colaboradores e 3 pessoas no RH, na indústria, geralmente. Tenho clientes com 150 colaboradores, com 10 pessoas no RH. Então, eu tenho entendido cada vez mais que gestão de pessoas está muito mais relacionada com o que o board, né, a diretoria, os empreendedores, aquelas pessoas que tocam o negócio, entendem como gestão de pessoas do que efetivamente aquilo que a gente estuda ali no dia a dia ou que a gente aprende, né, na faculdade ali. Então, muita coisa vem se desconstruindo, principalmente agora, nesse momento ainda em pandemia, né, mas a gente já está considerando que a gente já está sofrendo influências pós-pandêmicas, né, porque o RH teve que ser uma área que teve que se espertar muito rápido, porque da noite para o dia, muitas indústrias que jamais pensavam em ter uma modalidade home office, porque isso não funciona, porque o negócio tem que ficar ali dentro com o pessoal dentro de casa, né, tem que ver o funcionário trabalhando. Da noite para o dia, isso não foi mais possível fazer. Mas não era questão de gostar ou não, simplesmente não tinha jeito. E aí o RH ia para
para casa sem ter a mínima visibilidade do que estava acontecendo dentro da empresa com os seus colaboradores. Mas antes de falar um pouquinho do RH em específico, só queria fazer uma reflexão com vocês aqui, né? Eu tive acesso a isso, é uma pesquisa antiga da Rebus, que falava aí que quase que 20% da população brasileira passa 11 horas por dia no trabalho, né? O Brasil é um dos lugares que mais faz hora extra no mundo. E se você for olhar, ainda leva um trabalho para casa, né? Grande parte dos brasileiros também falam que precisam de levar trabalho para casa, eles não conseguem fazer, não conseguem dar conta de fazer o que tem que fazer dentro do trabalho. E aí, outro dado bem interessante que eu achei dessa pesquisa foi que para produzir como um americano são necessários quatro brasileiros, né? Eu achei isso muito, muito, muito impactante no número, né? Poxa, para 4 brasileiros para cada americano, mas o que acontece? Será que a gente trabalha muito mal ou a gente trabalha muito? E aí, será que a quantidade de tarefas aumentou absurdamente, né? Ou a gente está executando mal o que a gente está fazendo? E uma das conclusões que a gente chegou, né, é que a culpa é das empresas. A hora extra não está relacionada com a vontade ou a má vontade do empregado ou tá alguma coisa alheia ali à vontade. Não. Ele está estruturado de uma forma que não permite com que as pessoas façam o que devem fazer dentro do horário de trabalho. E aí também uma coisa que é interessante, né, que a gente também tem que reconsiderar. A culpa não é das empresas, a culpa é da gestão das empresas, né? A gente não faz negócio com empresa, a gente faz negócio com pessoas, em pessoas que tomam a decisão. E no RH a gente fala muito de pessoas, né? Nós somos uma área de gestão de pessoas, e aí sempre quando a gente vai pegar no pé um pouco das pessoas, a gente joga para o B2B, né? A gente joga, não, é a empresa, ligo todos os dias para RH de diversas partes do Brasil, e o que eu mais escuto é, a diretoria não acha esse negócio aí de RH estratégico bom, não. Esse negócio aí, não é, aqui não tem apoio da diretoria. E às vezes eu falo, né? Mas não estou ligando para saber o que a diretoria acha. Eu quero saber o que você, RH, acha. Você acha que é importante? Você considera isso importante? Porque quem considera consegue, né? É o primeiro passo para a gente poder ter um RH estratégico e inovação no RH é mudar essa cabeça do próprio profissional de RH. E é muito dinheiro. E quando aí fala que a diretoria não investe, não quer investir no RH estratégico, não vê eficiência, não acha que a tecnologia e a inovação no RH seja importante, a gente fala, poxa, mas a gente perde 30% hoje na nossa ineficiência, de perda de trabalho por ineficiência operacional, né, do dia a dia, trabalhos operacionais. Será que esse número não interessa à diretoria? Será que você aí que está escutando a gente como diretor da empresa acha tudo bem isso? O RH perder 30% do tempo dele, do seu dinheiro, do dinheiro do empreendedor, do dinheiro, às vezes, do departamento do orçamento do RH, vai perder isso porque a diretoria... Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que ainda nós temos que evoluir ainda muito. E o RH está passando por uma evolução, pessoal, que é aquilo que o marketing passou há algum tempo quando chegaram as ferramentas de automação e a finança, né, o financeiro já passou também com as plataformas ali de finanças, de gestão, os RPs e tudo mais. Isso chegou agora a vendas com o CRM, né? A vendas também começou a ser controlada pelo CRM, e agora o RH está passando exatamente por esse momento. Então, é preciso simplificar isso que a gente está vendo todos os dias dentro da gestão de pessoas. É preciso simplificar, adicionando um pouco mais de inteligência. É isso que o RH 4.0 quer. É isso que o RH 4.0. Mas o que é o tal do RH 4.0? Bom, os ambientes de atuação do RH 4.0, e você que está me assistindo provavelmente trabalha dentro da área de gestão de pessoas, ou dentro da área de liderança da empresa, você vai entender um pouco o que eu estou falando. São vários ambientes de atuação. Você tem o T&D, você tem remuneração, estratégia, você tem o People Analytics, indicadores, o RH ágil, né, que é praticamente a gestão de projetos dentro do RH, os assessments, né, os testes comportamentais, mapeamento comportamental, a parte de PDI, feedback, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. Enfim, são várias suítes de atuação de um RH. E é muita coisa para um RH fazer. Quais são as principais dores, então, que a gente consegue identificar todos os dias dentro do RH? Acho que essa cena aí, ela vai impactar muitos RHs, provavelmente.
é uma tarefa operacional sem fim dentro do departamento de RH. Uma burocratização da área que ainda torna muito operacional, muito centralizado. Parece que quem tem que fazer gestão de pessoas são 4 pessoas que ficam numa salinha e elas são responsáveis por fazer gestão de pessoas da empresa. Parece que o diretor comercial, o gerente da logística, não tem que fazer gestão de pessoas, não. Isso é tarefa do RH. Ele não tem que aplicar o PDI, ele não tem que treinar a equipe dele, ele não tem que estar acompanhando. É só o RH que tem que fazer isso. A tomada de decisão, ela fica apenas no feeling, né? Que quer dizer dados, né? Eu encontro clientes que falam assim, que precisam de ligar para o pessoal da folha de pagamento, sabe lá da onde, para poder pegar um arquivo, cruzar aquele arquivo com outra coisa lá do RP de não sei o que, para poder ter um dado, às vezes, que é de turnover na empresa, para saber se a empresa, como é que está, se está determinado cargo, tá, por que não está parando as pessoas lá dentro. Triar e selecionar muitos currículos. Muitos, mas que eu falo é muitos mesmo. Imagina aí, para cada vaga, tem que criar 50 candidatos na mão e ainda garantir que esses candidatos tenham um fit cultural adequado para a empresa. A dificuldade de avaliar o desempenho dos colaboradores, de treinar seus colaboradores, representantes, terceiros. Mas quem tem que treinar o terceiro é o representante, é a área lá, é o departamento de vendas, o RH não deve se meter com isso, não. Isso não é fazer gestão de pessoas. Engajar, reter e substituir. Quem está preparado para poder substituir fulano? Se eu promover ciclano, quem que está preparado para substituir esse cara? Ou melhor ainda, acho que a pergunta correta é: o que falta para a gente preparar determinadas pessoas para poder assumir o lugar de outras que vão ganhar uma promoção, ou eventualmente foram para outras empresas? Né? Então, a gente acredita que a grande solução para isso tudo que eu falei para vocês está na tecnologia e nas aplicações que vão gerar e auxiliar uma guarda melhor de documentos, um controle de processos, isso independente do que for feito, de quais subsistemas dentro da área de gestão de pessoas tem que fazer, pessoal. E isso dar para o RH mais tempo para ele poder fazer aquilo que é importante, que o RH foi feito, estudou para poder fazer, que é cuidar de gente, cuidar de cultura, cuidar de desenvolvimento. Hoje a gente está passando por um processo de escassez muito gigante, né, de desenvolvedores, né, de devs. O pessoal da área de tecnologia sabe disso. Mas mesmo assim tem muita empresa que não consegue roubar dev de outra empresa. Por quê? Porque ela tem, a empresa tem uma cultura tão grande que o cara fala, não, eu prefiro ficar aqui para ganhar menos, mas eu gosto daqui, porque aqui tem isso. Porque foi feito um trabalho de cultura gigante ali dentro para poder reter as pessoas. E essa é a revolução das HR Techs, né? Que a gente fala que são as techs, são as empresas de tecnologia para a área de RH, para trazer inovação, redução de custo, aumento de eficiência e, principalmente, mais inteligência para o departamento de RH, né? Para a gestão de pessoas. Então, pessoal, assim, hoje, dentro de gestão de pessoas, obviamente, a gente vê uma revolução muito grande na área de recrutamento e seleção. Acho que tudo começou com as técnicas de recrutamento e seleção. É a primeira grande dor de uma grande empresa, ou de uma média empresa, ou pequena empresa que começa a crescer, é recrutamento e seleção. Então, é natural que elas abriram o mercado. Mas e os outros subsistemas? Para vocês poderem ter uma ideia, já foram mapeados aí mais de 13 subsistemas. A gente tem avaliação de performance, engajamento, entrevista, gestão de benefícios, né? Plataforma de vagas, ponto, operação, recrutamento. Então, a impressão que eu tenho, pessoal, é que muitas vezes a decisão do RH é isso aí. Ó. É como se fosse aquele cobertor curto que ele tem que decidir por uma coisa ou outra e sempre vai ter uma parte descoberta. Então, para concluir aqui o meu raciocínio, hoje eu trago para vocês aqui algumas tendências e inovações de gestão de pessoas, que a gente vai debater elas agora mais profundamente, mas a gente está falando aí muito de People Analytics, que é as metodologias usadas para os processos de coleta, de organização de dados relacionados às pessoas. Isso não tem a ver só com recrutamento e seleção. A gente está falando de inteligência artificial, que sim, é aplicada na gestão de pessoas, que tem sido, assim, extremamente debatida no LinkedIn, se vocês acompanham. Aquele algoritmo me excluiu, aquele algoritmo ali é preconceituoso, é racista, aquele algoritmo está abrindo outras discussões muito interessantes na parte de triagem
via inteligência artificial, então está forçando as techs também a serem mais inteligentes na formatação dos seus algoritmos, mas é indispensável que entender que a inteligência artificial ela tem um papel. Não adianta, não é você querer ou não querer aplicar a inteligência artificial no seu processo de recrutamento e seleção. Você não vai ter como não aplicar. Essa que é a questão. Isso não tem nada a ver com a desumanização, pelo contrário. Isso tem a ver com dar oportunidades em pessoas que às vezes você não vai conseguir triar porque você não tem tempo para fazer isso. Você vai pegar um currículo assim e falar assim, nossa, já peguei 50 currículos, isso aqui, não, esse daqui já está bom. Sabe, coisas desse tipo. Chatbots, o EAD, né? Tá entrando assim para realmente substituir integrações feitas presenciais, gastando tempo de pessoa para poder ensinar, ficar mexendo aí nos processos dentro da empresa. Tudo em real time. Você quer saber, se você sentou na mesa com o diretor, ele te pediu, cara, como que está hoje a minha retenção aqui dentro? Você tem que abrir o aplicativo, abrir a sua plataforma, se olhar, cara, nossa retenção aqui esse mês foi tanto, a gente está com uma projeção aqui de fazer isso, e por isso nós vamos trabalhar uma campanha de endomarketing para poder, sabe? O inbound recruiting, né, que é o recrutamento via inbound, que traz lá as metodologias de marketing digital lá para o recrutamento. Eu tenho clientes, por exemplo, que fazem um verdadeiro treinamento, né, recrutamento assim, vão lá, criam todo um programa, tipo o que a gente chamava de trainee antigamente, tinha todo um programa, colocam as pessoas ali, treinam, dá conhecimento, capacitam as pessoas, para no final ficar com 3, 4, e liberar essas pessoas, ou seja, capacitar essas pessoas, muitas vezes, para os concorrentes, né? E aí, falando em termos de plataformas, né? Como meu xará aí falou antes, eu queria finalizar aqui também com algumas dicas assim para como escolher isso aí, a melhor solução, né? Dentro do recursos humanos. Eu elenquei aqui para vocês 5 pontos essenciais. Eu acho que antes de decidir o que vocês vão trazer de inovação e tecnologia para a tua empresa, ou para você, para a tua carreira, tenta ver o suporte. Antes de verificar as funcionalidades, vê se é uma empresa que vai conseguir dar o suporte, porque o RH é diferente. O RH precisa, muitas vezes, de benchmarking. Muitas vezes eu converso com clientes aqui que querem aplicar, por exemplo, uma avaliação de desempenho, mas não sabem qual que é o melhor modelo de avaliação de desempenho para a empresa dele. Então, eles precisam de suporte, eles precisam de quase uma consultoria ali para dentro. Então, muitas plataformas já oferecem isso agregado. A usabilidade é outro ponto essencial. A segurança de dados, outro ponto essencial, principalmente agora depois da LGPD, está adequada, está dentro. Gente, a gente lida com dados essenciais, né? Dados essenciais, dados que se vazarem pode dar muito problema. A gente mexe com o salário das pessoas. A gente já tem time de futebol, por exemplo. Imagina vazar um valor de um salário de um jogador para a imprensa. Nossa, compromete todo o processo. Então, tem que ter uma segurança de dados incrível. Integração com outras plataformas. Como eu falei com você, é muito importante. O mundo hoje da tecnologia envolve um mundo de integrações. E se uma plataforma sua está faltando alguma coisa, ela precisa estar integrada com outras, porque senão você vai ter um retrabalho operacional muito grande. E para concluir, ter o máximo possível de completude dos subsistemas. Porque hoje você precisa de recrutamento e seleção. Amanhã você precisa de avaliação de desempenho. Depois você vai ser cobrado para começar a fazer pesquisas de clima, pesquisas, enfim, e de satisfação. Depois você tem que fazer um cargo de salários. Depois você vai ter que fazer um plano de carreira. E aí? O RH tem orçamento, tem budget para poder ficar a cada precisão, vamos colocar assim, como diria minha mãe, a cada precisão, ter que ir lá buscar outros orçamentos. Então, a completude de subsistemas também é importante. E o que é que você pode esperar de resultado? Tendo tecnologia e inovação dentro do RH, diminuição da burocracia, menos custo e tempo de atração, maior retenção de talentos, maior engajamento dos colaboradores e um posicionamento mais estratégico do RH. Esse é o ponto que eu queria terminar aqui com vocês. Está na hora de acabar com essa questão de RH é um centro de despesa dentro da empresa, o RH é o departamento pessoal, que só mexe com
RH é um centro de evolução. Sem o RH bem feito, você não vai conseguir crescer, você não consegue contratar, você não consegue reter, você não consegue desenvolver. Então, está na hora da gente poder, como RH, assumir esse chapéu de que a gente precisa de se tornar um RH estratégico, e a tecnologia e a inovação está aí para isso. Obrigado, pessoal. Para a telinha. Muito bem. Bom, um montão de coisa interessante, né? Passei muito aqui, gente. Eu fiquei controlando o tempo aqui para não me estender demais. Mas aí não, tá. Isso aqui dá pano para manga, né? Excelente, com certeza. Nossa, mãe. Só destacar, né, então, os pontos que você colocou, né, Wilson, em termos de aplicação de tecnologia, né? Questão do People Analytics, inteligência artificial, chatbots, EAD, real time, né? E achei muito interessante a questão do inbound recruiting, né? Realmente é uma tendência muito forte, a gente tem visto isso, né? E, bom, eu vou deixar para fazer mais comentários e perguntas depois, né? A vontade de começar a estimular aqui a nossa discussão. Para poder trazer, né, muito importante a visão da Ananisa, né, a respeito, como consultora, como gestora, né, de RH, sobre essa visão a partir do mercado, né, Ananisa? Então, vou passar a palavra para você agora. Pois é, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que é o outro lado, né? Então, na verdade, assim, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o que os dois Wilson já falaram, né? A gente está no momento que a pandemia evidenciou ainda mais a importância do RH dentro das organizações, né? E eu concordo que não é só o RH que faz gestão de pessoas, muito pelo contrário, né? A gente está ali para dar subsídios, mas quem faz a gestão de pessoas são os gestores e todas as outras pessoas que compõem o time, né, da empresa. Então, isso aí tá ok. Uma das coisas que foi colocado para que a gente discutisse aqui é justamente qual o impacto do uso da tecnologia inovadora na gestão de pessoas, né? No meu pensamento, assim, na minha forma de enxergar gestão de pessoas e toda a forma de fazer isso dentro das organizações, para mim, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela traz agilidade para o processo. E quem não precisa de agilidade dentro da área de RH? Né? Esse um ano, aí, quase 2 anos de pandemia, só veio intensificar isso, né? O quanto o RH precisa ser ágil, né? Precisa ter produtividade, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, sinônimo de tecnologia e inovação significa agilidade no processo. Quando a gente pensa no outro lado, que aí é o lado do impacto que isso traz nas pessoas, a gente tem ainda dois lados dessa moeda, né? A gente tem, sem dúvida, muitas pessoas, muitos profissionais no mercado de trabalho que já lidam muito bem com toda a evolução tecnológica, e essa evolução é sem volta, né, gente? É daqui para tudo mais, né? A gente não tem como voltar atrás. A gente tem um caminho muito longo ali para frente. Tudo que já está até o momento já está posto, não tem o que mudar. E para mim, óbvio, só tem ganho nisso. Mas a gente ainda tem muitos profissionais no mercado que não estão acompanhando esse avanço tecnológico, né? A gente, quando está na operação de RH, a gente percebe isso no preenchimento de um currículo online, né? O que o Wilson Teixeira falou, acho que é o Teixeira, né? Eu estou confusa com os Wilsons, mas tudo começou, né? Todo avanço tecnológico na área de RH começou no recrutamento e seleção, né? Então, é ali que a gente percebe que não tem mais praticamente zero a recepção de currículo impresso, né? Mas a gente ainda percebe uma dificuldade muito grande de muita gente preencher currículo online, né?
E também tem o outro lado, que muitas empresas pedindo muita informação nesse preenchimento online, o que fica inviável até pela correria que a gente vive, né? Então, eu faço testes, né, com relação a isso, eu preencho currículos para ver como está funcionando, até o da própria empresa que eu atuo. Então, eu faço esse teste, vejo como a coisa funciona, e eu percebo que tem muita empresa que, né, quer tudo naquele primeiro contato ali. E aí, muitos candidatos desistem de preencher esse currículo totalmente, ou deixam muitos campos em branco, o que dificulta o nosso filtro depois, né? Então, mas, de todo modo, essa é uma realidade, né, que não muda mais, mas a gente ainda percebe essa dificuldade de algumas pessoas nesse preenchimento, seja por uma falta de contato com a tecnologia mesmo, principalmente se a gente pega cargos operacionais, mas também tem a dificuldade da própria tecnologia em si, né? Bom, no que tange a questão da contratação de ferramenta, eu sempre levo em consideração a tecnologia, de forma geral, como uma ferramenta, e ela tem que significar isso para mim no dia a dia, né? Então, eu não posso, não gosto, né, de ter recurso que me tire o contato com as pessoas, né? É aquela coisa de ter o RH humanizado, né? E a gente esbarra por aí com empresas e com profissionais de RH que meio que confunde, né, isso. Acha que tudo é tecnologia, então, o colaborador quer fazer uma reclamação, preenche um formulário, envia para tal e-mail, né, e ele não tem contato nunca com ninguém de RH. E isso, para mim, é um erro fatal, né? Então, a gente tem que usar a tecnologia como ferramenta para agilizar processo, para ter produtividade, para que a gente consiga dedicar tempo a cuidar dessas pessoas, né? Então, não dá para tudo a gente usar a ferramenta eletrônica, porque senão a gente não tem contato nunca com as pessoas, né? E aí a gente vê aquele profissional de RH dentro de uma sala trancado, e aí não é profissional de RH, na minha opinião, né? Então, eu sou super a favor de tecnologia, adoro, gosto de implementar, mas como ferramenta, né? Ela tem que me permitir ter mais tempo para cuidar das pessoas, para estar em contato com essas pessoas. E o que eu espero desse mercado é justamente isso, que a pessoa que desenvolve tecnologia para RH tenha minimamente um conhecimento dessa área, saiba quais são, de fato, as necessidades do setor, né? E eu acho que a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos. A gente pensando aqui na parte mais de folha de pagamento, de todos os informes, sem dúvida nenhuma, o e-social, com todos os problemas que ele tem, mas ele veio para agregar. A gente entrou, né, lá na empresa no primeiro grupo, então, assim, não consigo pensar mais como seria sem o e-social, né, tendo que fazer todos aqueles informes manuais, enfim, informar mês a mês, enfim. A sistemática do e-social ajudou muito a parte de administração de pessoal, na minha opinião. Então, era um subsistema de RH que estava precário ainda. Então, com a chegada dessa tecnologia, dessa nova legislação, ajudou muito. Eu acho que uma outra coisa que ainda atrapalha muito a evolução tecnológica dentro da área de RH é a falta de atualização das leis trabalhistas, né? Levando em consideração que a gente já teve uma reforma recentemente, mas ainda assim tem muita coisa que precisa melhorar, né? E eu acho que com essa evolução da legislação a gente consegue, crescer muito em termos de adequação de tecnologia para essa área. E,
basicamente é isso, né? Eu acho que a gente precisa abrir aí para discussão, para ficar interessante, ouvir um pouco o que as pessoas têm também para colocar, mas, sem dúvida nenhuma, eu sou super a favor da tecnologia e eu acho que, né, essa evolução recente tem ajudado muito os profissionais de RH, e é isso que já foi falado, né? A gente cada dia mais tem empresas com um número muito grande de funcionários, com o setor de RH cada vez menor, né? E isso é dado à evolução tecnológica, né? E só tem vantagens nisso, né? Bom, vamos lá então. Eu vou primeiro aqui provocar um pouco algumas discussões entre vocês, né, a respeito da visão de cada um, e depois a gente parte para as perguntas do chat, tá bom? A gente, né, então concorda que a questão da inovação tecnológica no setor da gestão de pessoas é um caminho sem volta, né, assim como a maioria dos segmentos da nossa vida, né? E a gente vê essas inovações, como o Wilson falou, né? A gente vê que é necessário que essas inovações respeitem algumas questões como o ESG. Então, antes da gente partir para uma discussão assim um pouco mais especializada, eu queria que o Wilson explicasse só um pouquinho o que é isso, para que a gente tenha essa clareza, Wilson Caldeira, a gente tenha essa clareza para então falar dos outros pontos, né? Que eu quero puxar aqui com vocês também. Isso, na realidade, né, tem a ver muito com a questão do propósito junto com a questão financeira da empresa, né? Se você pegasse até um tempo atrás, a empresa bastava ela ter um resultado financeiro que ela cumpriu o papel social dela, né? Mas a gente vê que isso hoje não basta. Você tem o seu papel financeiro, mas o que você contribui para a sociedade de verdade? Você traz algum legado bom? Você traz um legado ruim? Você compensa esse legado ruim que você traz? Né? Não é à toa, a gente vê, por exemplo, empresas de mineração, a atividade mineradora ela é destruidora, mas ela tem que existir. Sem mineração, a gente não tinha nada do que a gente está vendo na frente da gente aqui, não existiria. Mas ela tem que ter atividades que ou neutralizem ou diminuam essa questão do impacto ambiental. Então, quando a gente fala no ESG, é exatamente isso, voltado para a questão humana, para a questão ambiental, para a questão comportamental, para que você veja a empresa com um resultado amplo e não simplesmente com resultado financeiro. Então, quando a gente está falando de atender a necessidade de alguém ou de uma empresa, é atender sobre esse aspecto mais amplo e não simplesmente focado no resultado ou naquele problema específico. Eu gosto sempre de perguntar o seguinte, expliquei ou enrolei? Explicou, ficou ótimo. Muito bom. Então, assim, é importante também que a gente tenha esse olhar, né, sobre o que surge de tecnologia, o que surge de inovação, para que a gente consiga, então, trazer valor também, né, trazer valor, agregar valor para os nossos processos, essa contrapartida aí para a sociedade, né. E aí a gente estava, tanto a Ana Nisa quanto o Wilson Teixeira também falaram um pouquinho a respeito da questão da humanização, né, da humanização a partir da utilização das tecnologias, né. Então eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais, falassem sobre essa questão, porque afinal de contas a gente está falando de gerência de pessoas, né, de comportamentos, né. Então, assim, como que a tecnologia, então, na gestão de pessoas, pode ser uma aliada desse processo de humanização, né? Podem ficar à vontade, quem quiser começar. Pode falar, Ana, por favor. Eu acho que é melhor você falar, Wilson, porque você vai falar da parte de tecnologia. Depois eu complemento. Não, o que eu espero. Perfeito, assim. Bom, da parte... que assim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente brinca aqui nos bastidores, né? Que a gente não é muito fã do RH que abraça a árvore, né? É uma expressão pejorativa, né? Eu ouvi isso de um cliente uma vez, cliente assim, não era do RH, claro, né? Era um diretor, ele falou assim, cara, eu não gosto do RH que abraça a árvore. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que ele, assim, que o ponto de vista de humanização que ele via dentro da empresa
era o ponto de vista do RH Paz e Amor, que tudo ali é pessoas, e tem que estar em pessoas e tal. E, cara, aquilo caiu para mim assim, eu falei, poxa, mas todos são pessoas, né? Cara, ele está mexendo nesse programa aí porque tem pessoas que desenvolveram, enfim, se está acontecendo esse processo todo é porque tem pessoas que... Acho que a pergunta é errada, né? Não é como a gente fazer o RH, se você gosta ou se você não gosta do perfil do RH mais humanizado ou não. Como que a tecnologia pode ajudar a humanizar o RH ainda mais. Então, essa que é uma questão. Aí são 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro a tecnologia, ela ajuda a ter um impacto muito significativo no departamento de RH? A gente sabe que sim, a gente sabe que acontece, mas não pode ser esse o propósito. Pelo menos eu estou falando pela gente aqui. Quando o cliente chega perto de mim, quando um prospect chega, a gente vai conversar, ele fala assim, mas isso é muito comum de eu ouvir. Teu sistema substitui quantas pessoas? Como é que é o ROI dele aqui? Quantas pessoas eu consegui? Porque eu tenho... E me assusta porque isso vem do RH, né? O RH falando assim, não, porque eu tenho um orçamento aqui, aí eu estou pensando, ou eu contrato um assistente ou eu contrato a sua plataforma. Eu falo, cara, então se é assim, contrata o assistente, porque minha plataforma não vai te ajudar. Por quê? Porque a minha plataforma ela foi criada para que você consiga visualizar e mostrar para a gestão que você precisa de mais pessoas. Porque você vai ver, quando você vê um indicador, por exemplo, do nível que do recrutamento de seleção está acelerado, está tendo que criar currículo, tendo que fazer entrevista, aplicar fit cultural, fazer isso aqui com uma pessoa só no recrutamento, vai ficar óbvio para o diretor olhar e falar assim, lixo, não dá não, ó. O tempo de recrutamento nosso aqui está muito alto, nós precisamos acelerar esse negócio aqui. Então, vamos colocar mais uma pessoa aqui. Então, ela acaba abrindo mais oportunidades para o RH. E o segundo ponto que eu acho mais essencial é impossível você fazer o que o RH precisa de fazer, que se propõe a fazer e que estuda para fazer, imerso, e planilha, formulário, e-mail, telefone, tudo isso junto, misturado. É impossível. E aí o RH, ele vira aquela pessoa que fica gerenciando planilha de Excel, formulário, processo operacional que não gera valor, que não agrega valor. E aí não estou falando para a empresa, é para ele, para a carreira dele. E aí ele não tem tempo para fazer o que a Analisa falou, que é cuidar de pessoas. Ele não tem tempo para poder sentar, dar um feedback, sentar com o gestor e falar, cara, vem cá, vamos, tua área está bem baixa, vamos ver aqui vamos criar um PDI para o pessoal, deixa eu te ensinar o que é criar um PDI, como que se estrutura um PDI. Então, às vezes eu vejo muito, eu acho até engraçado, eu vejo muito assim, business partner, né? O RH é uma área muito legal também, que a gente gosta muito de inventar, é igual marketing, né? A gente fala assim, eu sou gerente de gestão de pessoas, sou gerente de RH, eu sou business partner, eu sou people and culture, não sei o quê. Mas, no final das contas, são pessoas que estão ali para poder fazer esses processos todos que a gente conversou. E, às vezes, eles não têm tempo de fazer. E aí frustra muito, né, Analisa? Porque o RH ele não está ali para querer fazer esse tipo de coisa, né? Ele quer realmente poder desenvolver as pessoas. Então, exatamente. Eu entendo a tecnologia e gosto da tecnologia com esse foco, né? De permitir que a gente evidencie quando é preciso ter mais uma pessoa para fazer um trabalho, quando a gente consegue mostrar desempenho, né? Então, a gente consegue fazer uma evolução de desenvolvimento. E, voltando para a tua pergunta, Letícia, o RH humanizado é o RH que está focado nas pessoas, em identificar a pessoa certa para o lugar certo, a não indicar uma demissão se aquilo não for a última opção do teu portfólio. Então, assim, o RH ele tem que ter subsídios, e aí a tecnologia ajuda muito nisso, para a gente mostrar que um processo demissional ele vai acontecer quando todas as outras opções possíveis já foram avaliadas, né? Então,
que a gente consiga ter tempo para sentar com o colaborador e entender qual é o problema que ele está enfrentando. De repente, o problema dele é de estrutura familiar, é um problema em casa, mas que está repercutindo no desempenho dele dentro da empresa. Então, a minha visão de recursos humanos é essa, né? A gente precisa ter tempo para estar com as pessoas. E estar com as pessoas não é esse RH paz e amor, não é isso, né? Eu, muito pelo contrário, quem está aí na audiência e me conhece atuando, eu sou a bruxa má também, né? Eu sou o RH que educa, que disciplina, porque também faz parte isso, né? Então, tem esses dois lados, mas quando você percebe que você precisa sentar e ouvir, eu sempre comento isso na equipe, que às vezes uma pessoa chega para você, às vezes discutindo, falando um pouco alterado, ou reclamando de alguma coisa, muitas vezes não, a reclamação que ela está citando não é o que está incomodando ela, né? Então, às vezes, uma reclamação de 1 minuto que foi descontado na folha de pagamento não é a questão, mas se você conseguir ter uma escuta ativa naquele momento e entender esse processo, às vezes o colaborador ele só quer falar, e às vezes ele só quer falar de coisas que nem tem muito a ver com a empresa, mas ele precisa que alguém ouça, né? Então, a gente consegue fazer esse colaborador ficar mais tempo dentro daquela empresa. Então, aquela coisa que a gente estava falando de o que mantém um funcionário dentro da empresa? O que faz sentido na retenção do colaborador, né? Então, às vezes, um bom atendimento no setor de recursos humanos faz esse colaborador ficar mais tempo dentro da organização, né? E a gente precisa ter tempo para fazer isso, né? E a tecnologia vem para nos ajudar nisso. Então, a questão do RH 4.0 tem muito a ver com isso, né? Ele traz toda a inovação e toda a tecnologia e volta com a humanização, né? Eu sempre digo que são duas coisas que, a princípio, parecem não estar muito juntas, mas que tem que caminhar junto para a gente conseguir atingir esse RH 4.0. Exatamente, Nanise. E é isso, né? As ferramentas tecnológicas, elas estão aí para apoiar, né? Não só a questão da humanização, mas a comunicação, a mediação, né? Controle da saúde mental, a informação, a transação de informações, né? E os processos, né? Então é isso, com certeza é o apoio sempre, né? Letícia, só para contribuir uma coisa que a Annelise falou, ela citou, eu lembrei de um caso bem emblemático, assim, a gente tem uma função dentro da plataforma que, a princípio, parece muito bobo, que a gente chama de raio-x, que é o raio-x do colaborador, e que ela é usada no momento de demissão. E aí, o que está acontecendo? O gerente solicita a demissão de um colaborador, então, numa via normal, o que vai acontecer? O RH vai pegar aquela guia lá, sei lá, aquela demissão, vai olhar e falar assim, então, realmente, né, tá complicado aí, não tem jeito mesmo? Não tem, então, beleza, então vamos demitir lá. Você, o gestor é o detentor das informações dali do colaborador, né? O raio-x, o que ele faz? Ele traz todo o ciclo de vida do colaborador dentro daquele raio-x ali, como o nome diz, né? E é muito comum o RH falar assim, mas peraí, você está querendo pedir demissão pro fulano aqui, mas eu estou vendo aqui, ele não tem, no último ano ele não teve atestado, não tem advertência, não tem nenhuma ocorrência negativa aqui, a avaliação de desempenho dele está regular, está boa até, ele faz os treinamentos. Agora eu estou vendo aqui, não tem um PDI para ele, não tem um feedback para ele, a porcentagem dele de aderência ao cargo está muito alta, ou seja, o meu papel com o meu RH eu fiz direitinho, trouxe para dentro da empresa uma pessoa com alto percentual de aderência do cargo que você desenhou, porque não é o RH que desenha, né? Assim, em suma, é o gestor do cargo, da cadeira ali, que vai dizer o que ele quer para aquela pessoa.
Porque senão, gente, fica muito fácil simplesmente virar para o RH, seu RH, demite aí e contrata essa outra pessoa aí para mim, aí beleza. Aí o RH vira uma máquina de demissão, né, e contratação, e o gestor, assim, poxa, a gente mostra para ele, não, é o teu papel também fazer, desenvolver, reter essa pessoa. Então, volta para lá e vamos entender por que essa pessoa aqui não está ao seu contento. Então, só queria fazer esse adendo aí, Annalise, porque você falou, me lembrou muito desses casos que eu não sabia isso antes, que era tão comum assim, e quando começaram a ter esse feedback do pessoal falando, olha, legal, peguei muito gerente aqui, muito coordenado, né, pelas lideranças que estavam com, sei lá, outra palavra, mas preguiça mesmo de desenvolver gente, e jogava pepino para o RH. Então, isso é um ponto, por exemplo, como a tecnologia pode ajudar o RH a mostrar que, muitas vezes, o problema não é um problema lá da contratação, é um problema de retenção. Letícia, posso fazer uma colocação? Por favor. Não, é porque, engraçado, eu estava vendo aqui algumas colocações aqui do Wilson e da Ananisa, e até pegando uma coisa que foi colocada, que é a questão, o RH é estratégico, não é estratégico. Tem coisas que eu gosto de voltar na base, né? Por exemplo, criança. A criança ela não tem medo, não tem preconceito, aprende tudo, e a gente vai crescendo e vai aprendendo a ter essas coisas que não deveria ter, né? A gente vai aprendendo isso, a gente não nasce com isso. E eu gosto de olhar para a startup, eu trabalho muito com startup. Quando você pega a startup, não se discute essa questão se as pessoas são estratégicas ou não, porque elas são. Então, não existe essa discussão. E, inclusive, o trabalho que eu fiz aqui na minha dissertação de mestrado é exatamente como é que as startups podem se alinhar para conversarem melhor com os investidores, para ter mais sucesso com os investidores. E o ponto número um, que qualquer startup, até determinado estágio, os investidores olham, é a equipe. O que mais vale é a equipe. Você tem vários autores, vários papers que dizem o seguinte, olha, mais vale uma ideia mais ou menos com uma equipe muito boa do que uma ideia muito boa com uma equipe mais ou menos. Tá? Então, eles não têm dúvida disso. E essa coisa das startups é tão importante que você fala, né, na questão das stock options, que é a sua participação acionária na empresa, se você cumprir metas, ou seja, não tem envolvimento maior de um funcionário com a empresa do que ter uma participação nela. Ou seja, então a empresa, quando nasce nesse modelo de startup, não se discute, isso é assim, sem essa equipe a startup não vai para frente. E parece que à medida que a coisa, quando vai escalando, algumas coisas se perdem pelo caminho. Eu acho que talvez o grande desafio é fazer com que isso não se perca. Porque eu falo assim, a hora que você começa a discutir se algo importante é importante ou não, tem algo esquisito na história, sabe? Eu queria trazer um pouquinho de volta essa questão aqui com as startups. Muito bom, Wilson. E assim, aproveitando o gancho, então, né, dessa questão que você está colocando, né, que para mim é a questão do mindset mesmo, né, com essa perda, né, desse pensamento, né, de base aí ao longo do tempo, né, se é estratégico ou não, eu queria trazer, né, então, para a nossa discussão, duas perguntas, né, se os profissionais de RH, eles estão capacitados tecnologicamente, né, para, de fato, lidar com a tecnologia, se eles chegam, a Ananisa já falou um pouco disso, né, mas não só se eles estão capacitados, mas se existe abertura, né, se existe um mindset desses profissionais de crescimento com base na tecnologia, utilizando a tecnologia como alavanca também para a sua carreira profissional, né? Ver essa visão do que vocês percebem. E aí, aproveitando do Wilson Caldeira, da questão da inovação, como a própria empresa pode estimular essa inovação, Wilson, né? Como existe algum processo, algo em termos de educação, que a gente consegue levar para os negócios, né? Para que isso faça parte da mentalidade daquela organização? Vou deixá-los à vontade também. Então, vou falar rapidamente aqui do que eu percebo de profissional com essa habilidade, né? No que tange a profissionais de RH, pelo menos os que eu conheço, que tenho acesso,
eu imagino, assim, a grande maioria tem essa capacidade, né? Ou pelo menos essa predisposição para aprender, né? Então, a grande maioria lida bem com isso, né? Agora, tem um outro contexto que aí eu acho que nem dá para a gente aprofundar muito, que tem um contexto social em torno disso, é que, assim, existem muitas pessoas que têm ainda muita dificuldade do acesso à tecnologia, né? Então, assim, hoje em dia a gente pensa assim, as pessoas com um pouco mais velhas têm mais dificuldade do que as mais novas, né? Se a gente pensar o adolescente que está entrando no mercado de trabalho agora, eles já nasceram com muita coisa de tecnologia andando, acontecendo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que eu ainda uso a expressão, não caiu a ficha e tal. Tem aluno que não sabe nem o que é orelhão e ficha, né? Não faz essa conexão, porque não vivenciou isso. Mas o outro lado dessa moeda é que, assim, a gente faz processo seletivo, principalmente com jovens aprendizes, enfim, a gente pede muito se eles gravarem um vídeo curto, se apresentando, enfim, fazendo uma dinâmica, assim, né? Pedindo para que eles montem alguma coisa para mandar para a gente. E a gente percebe que mesmo esses jovens, claro que não são todos, né? Mas ainda existem alguns, com dificuldade nisso. E aí a gente percebe que talvez a dificuldade não seja só em usar a tecnologia, mas usar a expressão. Então, assim, se expor, né? Se colocar no vídeo ali para falar alguma coisa, para se expressar, para mandar o recado que precisa ser mandado. E aí tem o lado daquela questão da humanização, que, na minha opinião, é bem interessante nesse contexto, é que, assim, tem tanto adolescente, tanta criança que está tão tecnológica, né, nesse sentido de estar muito online, de estar muito só na máquina, que ele tem essa dificuldade de interação, né? Por mais que seja por vídeo, mas ele sabe que alguém vai estar avaliando, né? Então, perde essa conexão, né? Eles não têm essa conexão de se expressar, de falar de si mesmo, né? Mas também eu já vejo uma evolução na educação, porque a gente já consegue ver algumas matérias no ensino infantil, lá no ensino básico e no ensino médio, trazendo matérias com esse foco, né? Já preparando o adolescente para o mercado de trabalho. E isso é uma contrapartida interessante, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha isso, tá? Então, sempre tem vários lados, né, para a gente avaliar. Mas só para trazer isso, né, eu penso que, assim, o profissional de RH, ele tende a essa evolução e tem a capacidade e a predisposição. Mas a gente ainda tem muitas pessoas com dificuldade de acesso à tecnologia, né? E uma coisa também é que, assim, eu gostei muito do que o Caldeira falou, porque às vezes a gente tem que ir buscar na essência, né, na raiz lá, para poder entender como é que é o movimento. O RH, posso falar pelo Brasil, né, eu não estudo o RH muito do mundo, assim, então eu não sei, mas aqui no Brasil, o RH, historicamente, ele é uma área constituída e vinda que nasceu no DP. Né? Então, o departamento pessoal, ele é um departamento mais burocrático, porque as suas rotinas são assim, né? E o que foi acontecendo é que, com o passar do tempo, novas habilidades foram sendo requisitadas desse profissional e muitos desses profissionais foram migrando para assumir aquele que a gente chamou aí de subsistemas de RH. E isso faz com que muitos profissionais de RH já em cargos de liderança, vindos do DP, né, tenham tido essa visão até do que é RH. E aí o RH, eu gosto muito dessa analogia do RH com o marketing, com a vendas, porque é o mesmo processo que eu vejo acontecer. Quando você tem um RH que vem do DP, ele tem uma característica.
Quando você tem, por exemplo, o RH, porque não existe uma faculdade de RH, você tem um pós de RH, né, assim como você não tem uma faculdade de vendas, vou fazer uma faculdade de vendas. Não, você faz administração, lá dentro você entendeu que você vai para vendas, geralmente, né, ou você faz administração, você vai para marketing, mas você pode fazer comunicação, como eu fiz também, e ir para marketing. E é muito diferente. A pessoa de comunicação que vai para o marketing é uma pessoa um pouco mais criativa, gosta mais de... O administrador é diferente. Ele já é o marketing mais estatístico, mais metrificado. O psicólogo, por exemplo, que é uma outra área de formação muito grande para RH, quando o psicólogo entra dentro do RH, ele também tem um processo em um modo de liderar diferente daquele que vem do DT, uma visão diferente, assim como é aquele diferente que vem da administração, né, lá da escola do Tia Venato e tudo mais. É outro tipo de situação de olhar que ele olha para aquilo. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem aí, que vamos passar a levar um tempo para poder equalizar a coisa, porque até mesmo as empresas, elas também estão começando a entender o que esperam do RH, para poder entender que tipo de RH que ela quer para ela, né? Então, eu aqui, por exemplo, hoje como um líder de uma startup, eu espero do meu RH algo totalmente diferente, que eu tenho certeza que uma indústria de alimentos com 3 mil funcionários, departamentalizada, aquela coisa toda, vai esperar do RH dela. Ele vai esperar muito mais um RH de gestão de conflito, um pouco mais burocrático, sentir muito T&D. Aqui eu não preciso de falar com ninguém. Você tem que desenvolver a sua carreira, você tem que treinar, você tem que fazer curso, você tem que... Aqui eu não preciso de ter esse tipo de ação, porque as pessoas que trabalham comigo, elas já têm essa naturalidade, né? Então eu vejo muito isso, assim, Wilson, não sei o que você acha, mas eu acho que essa raiz histórica também de quando chega o RH, isso é importante a gente esclarecer, pessoal, porque quando você se reconhece, você, cara, beleza, massa, eu vim dessa posição. Então, obviamente, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, agora eu já sei qual trilha que eu tenho que caminhar aqui para poder saber, né, para poder me desenvolver aí. Porque, assim, às vezes eu vejo muita discussão da tecnologia na área de gestão de pessoas caminhar muito para essa área da dificuldade ou não. E muitas vezes não é nem tão isso. As plataformas, antigamente até era, mas hoje em dia, pessoal, você aperta um botão, o negócio acontece. Não é complicado você mexer. E se for complicado, a plataforma é ruim. Vocês estão me desculpados. Não pode ser complicado. Tem que ser cada vez mais fácil. Mas ainda tem essa questão, eu acho, aí realmente da formação também, da onde o RH está vindo. Teixeira, eu achei interessante. Eu costumo dizer o seguinte: você já viu alguma criança falar assim, quando crescer eu quero ser vendedor, ou quero crescer eu quero ser gerente de RH? Não tem isso, são profissões. E elas chegam lá por alguns caminhos, e esse caminho forma a visão delas. Tá perfeito sua leitura, é isso mesmo. Bom, muito bem. Eu separei aqui mais algumas perguntas. Vocês querem fazer perguntas entre vocês também? Tem alguma pergunta, alguma indagação que vocês queiram fazer entre um e outro aí? Eu estou com uma lista grande aqui. Eu acho que a gente já está fazendo, né? Já está jogando a bola. Isso. Eu quero puxar um outro ponto também, né? Que foi falado agora, eu acho que foi o Wilson Teixeira que falou a respeito da LGPD, né? No setor de RH, como que as empresas elas vêm se preparando para a questão da LGPD? Olha, a gente passou por alguns processos bem complicados assim com relação ao LGPD, porque a gente como plataforma, hoje o maior impacto entre tecnologia para que o RH tem que se preocupar com relação às suas tecnologias, né, está principalmente relacionado ali ao processo de recrutamento e seleção, tá? Hoje, quando você vai, por exemplo, você tem ali uma plataforma de recrutamento e seleção que faz coleta de currículo online e tudo mais, e
você pega os dados das pessoas, aqueles dados, eles precisam ser muito claros para o candidato, o que vai acontecer com aquele dado. E aquilo ali, eu não sei muito tecnicamente, quem mexe com isso aqui dentro do nosso DPO, tal, que é essa pessoa responsável dentro da empresa por cuidar da parte da gestão de privacidade de dados, enfim, da LGPD. Mas basicamente é essa, assim. Você tem que deixar muito bem claro o que vai acontecer com os dados daquele currículo. E se por algum acaso esse candidato não quiser mais ter o teu currículo no seu banco de talentos, você tem que dar para ele a clareza de que você vai deletar. Então, isso é muito comum aparecer. Vira e mexe, eu vejo chegar... e aí, a plataforma, como operadora da questão, ela tem essa responsabilidade. Então, às vezes chega para mim assim... Para mim não, né? Chega para a equipe aqui um e-mail falando, olha, estou trabalhando numa concorrente, não quero que você delete meu currículo do seu banco de talentos. Né? Ela acha que ela está falando com a empresa, no caso. Né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que deletar o currículo do banco, entrar em contato com a empresa, né? Então tem um processo para isso. A empresa, o candidato tal, se cadastrou no seu banco de talentos, requisitou que deletasse os dados dele do teu banco de talentos. Então, para eles poderem ter ciência também que não precisam contar com essa pessoa. Isso eu estou falando em termos de ponto de contato, né? Pessoas de fora, que são geralmente os candidatos com a empresa. Já dentro da empresa, aí já é uma outra questão que vai muito mais aprofundada, porque aí vai entrar na questão da privacidade de dados também. Só aproveitando a sua pergunta, Letícia, o que está sendo muito discutido hoje também, com relação não, porque a LGPD ela abriu muita discussão, muita brecha também para muitas coisas que a gente está debatendo na sociedade hoje, né? Então, do tipo de informações que a gente capta no currículo, né? Por exemplo, hoje no nosso padrão de currículo, você capta o gênero, você capta a idade, você capta se a pessoa é casada, não é. Tem muitos clientes nossos que utilizam essa informação. E a gente, como plataforma, a gente como empresa, e principalmente a gente como as bandeiras que a gente defende, cabe a gente orientar e falar, olha, não cobra isso, tira isso, ou você acha mesmo que precisa disso? Então, aí a responsabilidade, às vezes, acaba sendo da empresa. Mas está abrindo a brecha para a gente poder também discutir outras coisas muito importantes dentro da captação de informações e dados para dentro de gestão de pessoas. Até que ponto aqui? E aí vai estar esse conflito com essa questão que a gente vem discutindo, o tal do preconceito algorítmico. Né? Isso é uma coisa que eu quero estudar, eu venho estudando mais como curiosidade, mas eu estou me coçando aqui para poder desenvolver um projeto desse no doutorado, porque o meu mestrado está acabando agora, e eu já comentei antes aqui nos bastidores aqui que eu, pelo amor de Deus, não quero mexer com isso mais não, mas eu realmente estou me coçando, porque eu acho que essa discussão do preconceito algorítmico vai ser, no RH, ainda vai ser muito debate para plano para manga aí para dentro. Letícia, posso colocar uma questão aqui para a Ananisa? Ananisa, a gente até falou no início, né? Você é da mesma cidade que eu, Petrópolis, né? E quando eu era criança, isso já tem bastante tempo, a empresa onde você atua, a Editora Voz, já era uma empresa extremamente sólida e tradicional em Petrópolis e hoje mais ainda no Brasil inteiro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, é uma curiosidade, tá? Como é que num mundo em que a gente tem que o tempo todo lidar com inovação, e isso faz parte do dia a dia empresarial hoje, a gente caminha com a inovação numa empresa cujo um grande ativo, e esse ativo é importante, é a tradição. Como é que essas coisas se colocam? Então, pois é. A Editora Voz completou esse ano 120 anos de existência,
com prédio no mesmo local, com funcionários com mais de 40 anos de empresa. Eu tenho colegas lá na empresa que têm de empresa o que eu tenho de idade, né? Então, assim, é realmente desafiador. Na verdade, é desafiador tratar desse tema, inovação. É desafiador falar de evolução tecnológica nesse meio, né? Até porque o nosso maior ativo lá é o conhecimento, né? E a gente ainda resiste lá no livro impresso, né? Que muita gente há anos atrás falou que ia deixar de existir o livro impresso, e ele continua firme e forte, graças a Deus, né? Então, na verdade, é um grande desafio, mas a gente tem, assim, uma diretoria colegiada muito voltada para esse tema, né? Assim, a gente tem... É claro que se entrar na empresa, ainda é uma empresa muito tradicional e com um prédio muito antigo, de 120 anos, né? Então, mas o nosso maquinário é um maquinário de ponta, né? Então, a gente hoje imprime com alta tecnologia. Então, eu acho que tem esse contraponto ali muito interessante, mas a gente tem... Eu entrei na empresa 8 anos atrás. Quando eu entrei, a gente ainda tinha o Olerite impresso, né? Aquela máquina matricial fechadinha, né? E ao longo do período em que eu estou lá, né, a gente foi evoluindo. Hoje o contra-cheque é online, né? O pessoal tem acesso. Ele migrou da matricial para o banco e depois do banco para o online. E hoje todo mundo consegue acessar o contra-cheque do seu smartphone, né? Então, assim, é aos poucos, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha e mostrando o valor agregado, né? A gente tem que ir mostrando e acolhendo essas pessoas que têm dificuldade, porque eu tenho, por exemplo, pessoas lá com, sei lá, 70 anos de idade, com dificuldade de acessar o seu contra-cheque pelo smartphone, mas que a gente acolhe, que a gente imprime quando é necessário, né? Então, assim, mas a gente não pode deixar de evoluir, né, por conta disso. Então, mas é gratificante. Eu acho que o recado principal é que é muito gratificante. Não, bacana, obrigado. Porque é interessante, né? Assim, o Teixeira aqui, ele tá pilotando uma lancha veloz, né? E você está pilotando um transatlântico gigante. Fazer a curva com esses veículos é muito diferente, né? Exatamente. Então, assim, foi bem colocado isso, porque, assim, a gente, embora a gente conheça, tenha acesso, queira, mas o momento é diferente, né? E a velocidade de implantação também. E isso é evidente, assim. Eu vejo, por exemplo, a gente tem clientes aqui de 10 mil colaboradores, sei lá, 300 e tantas filiais. Imagina para você o que é um RH que precisa, por exemplo, aplicar uma avaliação de desempenho, né? A gente fica aqui defendendo, não, tem que aplicar avaliação de desempenho, tem que fazer assim. Aí o RH tem que aplicar uma avaliação de desempenho para 300 filiais para no Brasil inteiro, 10 mil colaboradores e tudo. Isso, fazer, gente, aí é onde entra muita questão da tecnologia. Fazer isso na mão é impossível. A empresa não vai fazer. Não é humanamente possível, não tem jeito. Então, ela precisa realmente da tecnologia. Aí a tecnologia ela entra onde fala facilitando um processo de operação mesmo, operacional. Mas aí existe, por exemplo, um processo que é um processo mais, e obviamente uma empresa muito mais rápida, menor, menos colaboradores e tal, é isso que o Caldeira falou, assim, a lancha vira muito mais rápido, você não precisa de ter vários outros meandros para você tocar. E aí, às vezes, é o que me incomoda muitas vezes no discurso de nós, basicamente das HR Techs aí, né? Parece que todo mundo que não quer mexer com tecnologia não serve. Não é isso. Eu acho que é aí que é a questão. Eu acho que a questão muito mais é entender o momento da empresa, entender o que você consegue contribuir no momento da empresa. Esse que é o ponto. Que aí, se você chegar também, se você colocar tecnologia numa empresa que não tiver
processos ali e principalmente as políticas já preparadas para poder fazer isso, não vai funcionar. Você simplesmente vai gastar e vai jogar dinheiro no lixo. Então, realmente, primeiro tem que trabalhar as políticas, tem que trabalhar os processos, tem que rodar primeiro ele no operacional mesmo, no caderninho, para depois você fazer, beleza, agora eu preciso de performance, agora eu vou atrás de tecnologia. Aproveitando, então, esse gancho, né, eu queria perguntar para vocês, né, se existe algum subsistema de RH que está mais preparado tecnologicamente, né, eu falo das pessoas, né, da gestão ali, que está mais preparado tecnologicamente, né, do que outro, assim. Então, eu acho, Letícia, assim, que pela minha percepção e por uma questão de essência, né, foi o primeiro que embarcou nisso, o recrutamento e seleção está na frente, né? Então, assim, se a gente... vou dar o meu exemplo, né, da Editora Vozes, que é mais devagar por conta de todo esse contexto que a gente já colocou. A parte de recrutamento e seleção já é totalmente automatizada, né? Já está totalmente tecnológica nesse sentido. Então, eu acho que é uma realidade da maioria das outras empresas, né? E também a folha de pagamento, né? Não tem mais como a gente fazer folha de pagamento manual, né? Então, a folha de pagamento também, na grande maioria das empresas, né, usa como ferramenta um software, enfim. Então, eu acho que são essas duas áreas, pelo menos é a minha percepção. A área de recrutamento e seleção, sem dúvida nenhuma, ela é a que necessita hoje de uma atenção maior, porque ela é a primeira, como eu falei, é a primeira área que dói dentro da empresa. A empresa começa a crescer, qualquer empresa começa a crescer, já começa a ter problema de recrutamento e seleção, e aí precisa ter isso, as tecnologias vão ajudar a melhorar isso aí. Tá? Então, essa é a primeira. Eu gosto de dividir em 3 pilares principais assim, no processo de RH. O subsistema de RH e as rotinas e tarefas que o RH tem que fazer dentro da empresa. Eu acho que existem processos essenciais de RH, que são processos hoje que o RH precisa de fazer e controlar, independente se vai fazer isso na planilha ou vai fazer isso no software. Tem o recrutamento e seleção, que por si só, para mim, é um subsistema que tem começo, meio e fim, e ele já é robusto o suficiente. E tem o pós. E tem o pós-onboard. Tem o desenvolvimento das pessoas. Então, que é a área que a gente fala que é o DHO, né? O desenvolvimento humano. Então, é meio que assim, operacional, o antes, durante e depois. De um ciclo, pensando na jornada de um ciclo de um colaborador. Aí, é uma opinião da RH Gestor, não estou falando que isso é verdade, estou falando que isso é o conceito que a gente trabalha. Me incomoda muito quando os RHs colocam o seu trabalho em caixinhas, em falar, olha, eu vou fazer um trabalho aqui de recrutamento e seleção, depois eu vou fazer avaliação de desempenho, depois eu vou mexer com pesquisa, depois eu vou fazer cargos de salários, como se isso na operação funcionasse assim. Não funciona assim. A gestão de pessoas é algo integrado. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, quando você faz lá uma descrição de cargos e monta uma matriz de competência para os cargos, monta toda a tua engenharia de cargos, isso vai refletir lá no T&D. Porque na hora que, por exemplo, você contrata uma pessoa e vai fazer um match entre o que o cargo exige e o que a pessoa possui, você já vai ver um monte de gap, vai falar, beleza, eu tenho que treinar essa pessoa aqui nessas competências. Porque o que eu vejo muitas vezes, eu discuti já muito isso com a Letícia, por causa da Treinar Mais, né? Eu falo assim, Letícia, o que eu vejo muitas vezes às vezes a gente treinando pessoas assim, a minha empresa aqui tem um T&D, tem uma área de T&D, aí você vai ver os treinamentos lá, treinamento de vendas, não sei o que lá, treinamento não sei o que, neuromarketing. Legal. Onde você tem competência de neuromarketing aí, de neurociência, enfim, o que você tem? Vai aplicar isso aonde aí?
Então, assim, para mim, quando você olha para o RH e entende ele muito encaixotado ali nas caixinhas, eu acho que você tende a perder essa integração do todo. Então, eu acho que em termos de tecnologia, o RH, o recrutamento, sem dúvida, ele vai puxar o carro. Para mim, assim, ele vai puxar o carro. Logo, logo que vai acontecer isso. Hoje eu pego muitas empresas que tem um RH, tem um recrutamento de seleção automatizado, mas aí ela vem justamente com esse discurso, fala assim, isso, beleza, ó, tem um recrutamento de seleção automatizado, mas eu estou precisando das outras coisas aí, como é que eu faço? Né? Então, isso para mim é muito legal, assim, para mim como negócio é muito legal, porque o RH já deu aquele pontapé, né? Ele já entendeu que ali automatizando algumas coisas vai ser bom para ele. E eu acho que para o mercado é muito bom também, porque nunca se imaginou ter hoje o que o RH tem de soluções ali à sua disposição. Agora, uma coisa me deixa ainda incomodado. Tem algumas questões, mas aí, gente, é uma questão também, lógico, de negócio, cada um e tudo mais. Mas, por exemplo, para mim, você pagar, limitar crédito de teste comportamental, por exemplo, eu acho um absurdo. Por quê? Porque você está defendendo o RH estratégico. O que é um RH estratégico na minha concepção? É você pode pegar um estagiário aqui, falar, ô estagiário, vou te desenvolver e vou entregar um gerente daqui a X anos. Como que eu não tenho dinheiro para aplicar teste comportamental em todo mundo? Eu não vou aplicar no estagiário, por quê? Vou aplicar só em cargos estratégicos. Aí o que acontece? Você contrata um estagiário, tudo bem, tudo lá, e pena um monte, não sabe o que você tem que fazer para desenvolver essa questão. Por quê? Porque você não tem dinheiro, porque a sua plataforma te exige gastar crédito. Então, tem umas coisinhas assim que eu acho que o mercado de tecnologia ele está ajustando, que não faz muito sentido para você ter um RH estratégico, como isso a Cadeira falou. Cara, isso é importante, ponto. Isso tem que ser feito com todo mundo. Não tem que discutir isso, né? Mas, sei lá, o meu sonho é o RH um dia ser cogitado, falar assim, qual que é a missão aí, né? A gente nem trabalhando com missão, visão, valor, isso aí é do meu tempo. Aqui nem se fala mais de missão, mas qual é o propósito da empresa? O meu propósito, eu vou sossegar um dia que um RH meu, de um cliente meu, ligar para mim e falar assim, Wilson, é o seguinte, estão cogitando aqui trocar o CEO da empresa ou ter um CEO aqui da empresa e pensaram em mim, pensaram no meu nome. Porque eu não admito, se o RH tecnicamente uma das pessoas mais importantes da empresa, porque entende pessoa, e pessoa é o que importa da empresa, e pessoa é tudo de bom, e são as pessoas que funcionam, e as pessoas que dão resultado, por que o RH é um dos últimos na lista quando isso aí fica uma provocação para todos nós do RH, tá, gente? Por que o RH é um dos últimos na lista quando a diretoria senta lá e fala, temos que contratar aqui um CEO para a empresa, um administrador master, aqui uma pessoa para liderar isso aqui. Por que ninguém pensa no RH? Então, falta muita coisa para a gente de RH, de desenvolvimento também da gente, para a gente poder assumir o que é nosso, para a gente ter o nosso papel. Isso não gente, isso não tem nada a ver com tecnologia, né, Ana? Isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso tem a ver com que você assumir o seu papel dentro da empresa como gestor de pessoas. É verdade, Luiz. Eu acho que você tocou em 2 pontos interessantes. Um é a questão que o Caldeira já tinha falado, da viabilidade econômica, né? Eu acho que muitos RHs de muitas empresas ainda não estão tão evoluídos por conta dessa viabilidade econômica, né? Que muitas coisas são inviáveis ainda, né? Enfim, tem que popularizar mais isso, né? E agora você falou de uma outra coisa que também é interessante, né? E eu sempre falo o seguinte, se tem alguma coisa boa na pandemia, foi a visibilidade que o RH teve nesse momento, né? Então, assim, eu sempre coloco isso nos grupos que eu participo. Se o profissional de RH, o setor de RH não se mostrou nesse momento, ele não se mostra nunca mais. Porque, né, eu vejo até pelo próprio trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, hoje o RH ficou muito mais
se deu mais atenção para esse setor diante de tudo que está acontecendo, né? De toda a agilidade que foi necessário ter a cada medida provisória que foi divulgada meia-noite, na véspera de feriado, no domingo, enfim, para ter ação já na segunda de manhã, e mesmo o fato do início da pandemia, né? Então, para a gente aqui em Petrópolis, o início da pandemia ainda aconteceu num feriado da cidade, né? Aniversário da cidade, 16 de março, foi o dia do start da pandemia, do isolamento, enfim. Então, assim, eu acho que esse foi o momento, né? E a gente vê que realmente muitos setores aí de recursos humanos e muitos profissionais se consolidaram nesse momento de desespero aí, né? Eu queria Posso fazer um comentário, Letícia? Claro, por favor. É interessante o que o Teixeira colocou. Eu acho que tem uma questão de estrutura organizacional que ela faz diferença na forma como você implementa determinadas coisas, né? Então, se a gente olhar para trás, você tinha, né, aquelas famosas que você tem aqui, produção, RH, marketing, vendas, e era umas famosas chaminés que você tinha que subir para um nível de gestão, que subia para outro nível de gestão, ou seja, isso está muito lento, isso não cabe na velocidade do mundo que a gente vive hoje. Então, você tem algumas funções, e eu entendo que não são departamentos, são funções, e eu entendo que o RH é uma delas, marketing é outra delas, e essa semelhança que o Teixeira já várias vezes colocou entre marketing e RH faz todo sentido, e inovação é uma função transversal à empresa. Então, quer dizer, eu imagino, e até peço ela para falar, a Anisa, eu vejo ela muito mais como uma maestrina, né, orquestra como é que essa função ocorre, do que ser dona de um pedaço lá. Faz sentido isso, Anisa? Faz total sentido, Caldeira. Porque, assim, na verdade, e a gente acaba... Eu acho que é uma tendência, né? O profissional de recursos humanos acabar assumindo essa função de estar nos bastidores, porque, na verdade, a gente fica exatamente orquestrando isso, né? A gente tem que entender a estratégia da empresa, a gente tem que entender as necessidades de cada profissional que está dentro de cada área da empresa e fazer a coisa acontecer, né? De forma que seja benéfico para os dois lados. Então, a gente fica transitando nisso, né? Equilibrando essa balança o tempo todo. Tá? E é bem isso mesmo. Eu sempre digo assim, a gente não é dono, né? O RH não é aquele setor que alguém vai lá para fazer alguma coisa, né? A gente está permeando todos os outros setores, né? O tempo todo. A gente está ali para ajudar, para fazer, né? Para facilitar. Eu acho que o setor de RH é um facilitador. Não, é muito interessante. Um teste que eu gosto de fazer com algumas empresas, principalmente aquelas mais tradicionais, eu falo assim: você tem um setor de inovação? Ah, temos. Então está errado, porque ninguém mais pode ter ideia na empresa, só o setor de inovação. Esse é um teste desse modelo de vertical e horizontal. Muito bom, pessoal. A gente está chegando no final aí, né, do nosso painel. Tivemos aqui... Já. Se deixar, a gente vai conversando, né? Tem muita coisa para conversar. Se vocês querem fazer mais alguma pergunta entre vocês, podem ficar aí à vontade. Alguma dúvida mais? Letícia, só comentando, a gente falou muito rapidamente da Lei de Proteção de Dados, e eu vi que tem algumas pessoas curiosas sobre isso, né? Tem vários vídeos no YouTube, só para indicação, da advogada da Firjan, que é muito interessante. Então, eu acho que vale aí para quem está curioso sobre o tema, né? Porque se a gente for aprofundar aqui, a gente fica só falando disso, né? Porque realmente tem muitos detalhes, mas a doutora Luana tem, né, assim, está falando muito didaticamente sobre esse assunto. É uma ótima indicação. A gente envia, né? No dia seguinte, a gente envia um e-mail para os participantes com essas indicações que acontecem durante o painel.
Bom, então, se deixasse, a gente ficava conversando. Tem conversa, assim, para a gente virar a noite aqui. Mas a gente precisa encerrar, né, o nosso painel de hoje. Quero agradecer muito a todos vocês, viu? Todos os painelistas que estiveram aqui com a gente hoje, doando seu tempo, compartilhando conhecimento, compartilhando suas visões, né? O que deixa, assim, ainda mais... deixa ainda maior, mais engrandecido aí a nossa temática. Olha, mais uma vez eu falo que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com o meu xará, com o Teixeira, prazer estar com a Ananisa. Foi muito bacana, muito obrigado pela oportunidade, viu, Letícia? Obrigada a você, Wilson. Quero agradecer também, acho que todo mundo que estava aí debatendo com a gente, eu acho muito importante, gosto muito inclusive da temática, né, não do nosso painel aqui, mas do evento como um todo, Pessoas 4.0, né, a gente habituou aí a ficar colocando números na frente para falar que a gente está evoluindo, né, 4.0, amanhã vai ter o 5.0 e por aí vai. Mas acho que a essência de tudo e que a gente está discutindo aqui, eu acho que ela não pode ser escondida debaixo de um lençol tecnológico, né? A gente está discutindo a evolução das pessoas. Então, é isso que eu queria deixar aqui como mensagem para todo mundo, sabe? Não é uma questão, gente, de tecnologia e inovação, não é uma questão de se eu gosto ou não gosto, se eu quero ou não quero para a minha empresa, quando vai acontecer e de que forma vai acontecer. Então, essa que é a sua decisão e essa que vai ter que ser a sua preocupação. E eu acho que o RH ele vai ter, sim, um papel fundamental de conectar isso. Conectar o que é tecnologia e conectar o que é pessoa. Ou conectar a tecnologia sem deixar as pessoas de lado, né? Então, o desafio que vocês do RH, como gestor de RH, têm é enorme, mas, gente, é o que a Analisa falou. Nunca antes na história do mundo o RH esteve tanto na vitrine como está agora. Então, aproveitem, por favor, aproveitem esse momento, porque vocês estão no holofote. Já passou da área de vendas, já teve um momento do marketing, já teve um momento financeiro, agora é o momento seu, agora é o momento do RH. Então, assumam o que é de vocês, mostrem o que vocês conseguem fazer, o resultado que vocês conseguem gerar, porque eu tenho certeza absoluta que esse propósito nosso logo, logo vai ser conquistado. Logo, logo a gente vai ver cada vez mais gerentes de RH, diretores de RH, assumindo cadeiras aí, principalmente vocês, né, as mulheres, assumindo cadeiras aí de CEOs, de grandes articuladores aí da empresa, e que eu tenho certeza que vai dar muito resultado, porque uma empresa comandada com a visão do RH, ela vai dar muito mais resultado mesmo, dinheiro, din-din ali na mão do empresário, do que às vezes o que a gente toca hoje. Bom, eu também quero Obrigado. agradecer o convite. Foi um prazer participar aqui com vocês, dividir aí o painel com os dois Wilsons. Prazer conhecer vocês e prazer falar com toda essa audiência. Eu queria aproveitar para fazer um comentário. Eu vi que teve algumas pessoas comentando aí sobre a Editora Voz, e a gente trouxe um bônus aí para quem está na audiência, que é um cupom de 25% de desconto para qualquer livro da Editora Voz, usando o cupom RH2021. Então, esse cupom está válido até dia 2 de julho, tá? Então, para estimular o pessoal à leitura. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Obrigada, muito obrigada. Uma boa noite a vocês. Obrigado, agora eu vou chamar a Renata Moraes aqui de volta, né, para a gente fazer o encerramento. Ei, Renata, esteve acompanhando aí com a gente, né? Olá, Letícia. Boa noite, tudo bem? Estava aqui acompanhando, né, esse último painel da semana, né? Mais um excelente, brilhante oportunidade aí de trocar. Discussões riquíssimas, né, Renata? Muito bom. Então, a gente vai caminhando para encerrar o evento, né? A gente quer agradecer muito a todos que estiveram aqui participando conosco ao vivo aí durante a semana, os painelistas, né?
quem assistiu no ao vivo, quem vai assistir depois, né, e está assistindo depois por conta mesmo de horário, de tempo, mas é isso, eu acho que o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito com o evento, né, de compartilhar as informações, de ter essas trocas ricas, foi atingido, né, Renata? Sim, com certeza, né? Eu acho que a palavra que fica hoje é gratidão a todo mundo que esteve acompanhando com a gente ao longo da semana. E propósito, né, Letícia? Eu acho que o nosso propósito, desde o ano passado, a primeira versão, é compartilhar conhecimento, né? Conectar pessoas, né, para falar de um tema tão importante, que é Pessoas 4.0, e a gente teve momentos aí muito gratificantes ao longo da semana, né? Muitos feedbacks positivos de todos os participantes, foi muito, muito, muito bacana. Eu termino a semana realizada, né? Então, aproveitando, né, para oferecer um presente para quem também está aproveitando, né? Ao longo da semana a gente falou bastante de tecnologia, a gente falou de aprendizagem, a gente falou de cultura de aprendizagem. A gente está lançando agora a Valor, o Laboratório de Inteligência Emocional, né? Então, a gente está postando aí um bônus também de desconto para quem, né, enfim, tiver aí o interesse e a vontade de continuar evoluindo e investindo no desenvolvimento de uma habilidade socioemocional tão importante, como a gente viu e conversou ao longo da semana, né? Então, a gente tá abrindo aí essa janela de oportunidade para quem esteve participando aqui com a gente e quem está aí presente. Mais uma vez, muito obrigada, né, a todos vocês. Letícia, bora lá preparar agora o Esquenta 2022, né? Muito bom. Antes de também, eu quero deixar aqui, né, como eu falei, a Treinar Mais está lançando o gerenciador da aprendizagem essa semana, e aí eu quero deixar aqui também um link, né, para quem tiver interesse, a gente está oferecendo 20% de desconto na assinatura para quem tiver interesse em conhecer, né, a plataforma, o nosso gerenciador, né, e levar aí educação corporativa online de qualidade para os clientes, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite a todos e até o próximo Pessoas 4.0. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Letícia. Tchau, tchau.